Você já se sentiu perdido, como se estivesse num mar escuro, sem rumo, sem direção, alguma vez na sua vida? Muitas vezes a vida nos empurra, né, na escuridão. E quando estamos nesse estado, dificilmente adianta você procurar fora, porque nesse estado você só vê escuridão fora. A única forma de nós encontrarmos a luz é olharmos para dentro de nós, para a nossa luz interior. E é sobre isso a palestra de hoje, né? O poder da luz, tá? Há uma história que eu gosto muito, baseada no livro de um escritor chamado Richard Bach, que é o livro Fernão Capelo Gaivota, que se transformou inclusive num filme, né? Talvez alguns de vocês tenham tido a oportunidade de assistir ou de ler o livro, né? Que foi um best-seller. Eu tive a oportunidade de conhecer Richard Bach pessoalmente quando ele visitou ao Brasil, cheguei até a entrevistá-lo. Foi uma honra, né? Porque eu sou muito fã do trabalho dele. E no livro do Fernão Capelo Gaivota, existe um momento que, para quem não leu o livro, né, eu vou fazer aqui uma prévia. Fernão Capelo Gaivota era uma gaivota que, desde jovem, ela gostava de ficar olhando e observando o mundo em silêncio. E ele ficava, assim, nos barcos, observando as gaivotas, muitas vezes brigando por restos de comida e se machucando por isso, por causa da competição entre elas, né? E Fernão, vendo tudo aquilo, observando, ele sentia que aquilo não estava tão certo assim, que ele podia voar mais alto, até para buscar o seu próprio alimento, não é? Então, ele procurava voar mais alto que as gaivotas, ou mais alto o que ele podia. E em voos rasantes ele encontrava o próprio alimento, sem ter que brigar ou machucar a outra gaivota nessa briga, né, por aquisição de comida. E assim a história do livro começa. Até que um dia, Fernão Capelo, ele tenta fazer um voo rasante. Ele fala assim, não, agora eu vou me superar. E ele tenta voar mais alto, mais alto, mais alto, até que, né, ele não consegue sustentar a pressão, né, do ar com as suas asas e ele cai. E nesse momento de sua queda, ele cai no mar e ele se machuca, que é um ponto importante no livro. Eu acho um dos mais bonitos, inclusive. Só que quando o Fernão Capelo cai ali no mar, machucadinho, né, a asa ferida, até passa uma tabuinha de salvação, assim, ele sobe em cima da tábua, mas ele começa com os questionamentos. Então ele se viu perdido no mar, na escuridão, sem rumo, né? E pensando em desistir, ele falou assim, poxa, o que adiantou eu tentar me superar, o que adiantou eu querer ir mais longe? E ele sofre nesse momento, pensando em desistir, em contato com a escuridão que ele via no mar e dentro de si mesmo, né? E pensando em deixar tudo para trás e desistir de alcançar voos mais altos. Só que nesse momento, ele ouve uma voz, que é a voz do seu espírito. O filme é muito bonito, né? Neil Diamond coloca, né, a música Be, né? Seja, seja. E aí, com essa voz, o próprio espírito dentro dele, seja para quem você veio para ser no mundo, seja quem você é de fato, lembre-se de quem você é. E ele se sentiu inspirado por isso, porque no fundo ele sabia que ele veio para aprender a voar mais alto, sim. Ele só tinha sofrido uma queda e estava muito triste, pensando em desistir. E nesse momento ele se apega nessa voz interior e com toda a sua força interna, ele se supera e consegue sair do mar ali, né, voando, meio assim, com a asinha ainda meio machucada, mas ele vai, aquela luz dentro dele, que é o próprio espírito desperto, não é? Faz com que ele volte a acreditar em si mesmo e na possibilidade de alcançar voos, sim, mais rasantes e mais altos.
E aí ele pega e sai desse estado e volta no céu e volta a voar. E até no filme é muito bonito, que aí toca uma música bem alegre, né? E ele voando todo feliz. Mas esse é o voo do nosso espírito, na verdade, não é? Quantas vezes não sentimos assim? Quem é que nunca se sentiu dessa forma? Pensando em desistir, se esquecendo da sua essência e quem de fato é. E a única forma de encontrarmos a luz não é fora, é dentro de nós, né? Mesmos, sempre. Até Jesus, né? Ele se dirigiu muitas vezes no alto de uma montanha. Por quê? Porque não devia ser fácil, né? Com tantos desafios que ele passou. Às vezes ele precisava se retirar para se conectar novamente com a luz divina que havia dentro dele. Ele precisava se reabastecer dessa força divina que havia dentro dele, até para não se perder no Maya, nas ilusões do mundo. Esse convite para irmos para o alto de uma montanha, ele é válido sempre. Quando nós estamos cansados, ou no escuro, ou em dificuldades na vida, né? Que existem tantos reveses na nossa vida. E assim é esse projeto Terra. Ele é assim. Não dá para fugir do sofrimento. O que nós podemos fazer é aprender a lidar com o sofrimento da melhor forma possível, com sabedoria. Então, subir na montanha significa irmos para dentro de nós e entrarmos em contato com o silêncio mais profundo, que tem a ver com a meditação. Mas se você tiver a oportunidade de realmente ir para o alto de uma montanha, fica o convite, que tal se retirar às vezes uma semana para se reconectar com você mesmo, com a sua essência. Mas se você não puder, essa montanha pode ser escalada dentro do seu quarto, né, no silêncio, com você mesmo, entrando em conexão com a divindade que há em você, entrando em conexão com a centelha divina, com a luz que tem dentro de nós. Seja um ponto pequeno, mas não importa, ele existe. Você veja uma chama, às vezes numa fogueira, uma pequena centelha traz uma fogueira linda ou resplandece em luz. Mas é preciso olhar para essa chama e acendê-la. Muitas vezes isso não acontece sozinho, depende da nossa ação de despertar essa luz que há em nós, seja indo para o alto de uma montanha, se reconectando, ou através da nossa consciência, ou como o Fernão Capelo Gaivota, lembrando de quem você é de fato, o que te motivou a vir ao mundo, não é? Essa luz divinal que é você de fato, e nos esquecemos disso muitas vezes e precisamos nos lembrar que essa vida é passageira, estamos aqui por um breve momento, não é? De experiências, e essa luz vive em nós, mesmo que às vezes coberta por sombras e nuvens escuras. Às vezes não é necessário desistir, às vezes é necessário apenas descansar. Às vezes você vê e fala assim, nossa, isso é tudo tão nublado e tão sombrio, tantos problemas. Mas lembre da águia, ela voa mais alto que as próprias nuvens. E de lá ela pode olhar, nossa, aqui há uma chuva, do outro lado há sol. Então, quando nós, mesmo em dificuldades, voamos mais alto, e o voar mais alto é despertando chakras superiores, a terceira visão, você começa a enxergar de uma outra perspectiva, porque você se permitiu isso. Você saiu da ilusão, daquela situação que de repente está aqui, sombria, escura, não é? Mas ao mesmo tempo existem outras possibilidades ao redor. E quando você voa mais alto, você consegue ver o problema, tá? Que pode ser bastante complexo, mas você também vê outras oportunidades e outras soluções. Às vezes no mesmo cenário, no mesmo terreno, existem buracos e existem fontes e mananciais também. E esse terreno é dentro de nós. Mas cabe a nós voarmos mais alto, porque se ficarmos olhando, identificado com o problema da sombra, nos destruímos, nos deprimimos. Então, a inteligência, ela serve para isso, para usar essa ferramenta da mente para nos ajudar de fato, não é? Que é uma ferramenta poderosa, afiada, que pode nos destruir, mas pode nos elevar também. Então, quanto você já não aprendeu até aqui?
E quanto você se dá a oportunidade de utilizar o conhecimento a seu favor, não é? Desafios todos nós temos, mas esquecer de quem somos nós em essência, isso é muito triste, não é? Que tal nos lembrarmos sempre? Veja Nelson Mandela, né? Ele foi preso durante 27, não foi 27 horas, não foram 27 dias, nem 27 semanas, foram 27 anos. E quando ele saiu da prisão, ele se tornou presidente da África do Sul ainda. Ele podia ter desistido, falar, não vale a pena, olha só quanto sacrifício, eu tentando fazer o bem, olha só o resultado que eu tive. Mas ele sabia quem ele era, ele sabia para quem ele veio. Então ele se conectava com sua essência, com a sua luz interna e levou luz à África do Sul, né? E a muitas vidas, de fato. Então, quando em processo de desistência ou tristeza profunda, claro que é importante pedir ajuda, não é? Ajuda muitas vezes terapêutica, ou psicológica, ou psiquiátrica, claro, ajuda sempre é muito importante, mas você também pode se ajudar. Nós podemos nos ajudar. Como? Sabendo que dentro da gente tem uma centelha, né, de luz, que assim como o fênix, ela pode ressurgir das cinzas. E a história de Fênix, ela é muito linda. Por quê? Aquele pássaro enorme, gigante, né? Que através do fogo, tudo bem, ele é incinerado, vira cinzas, mas tem uma centelha que insiste em brilhar. Tem ali uma chamazinha que fica acesa, brilhando, mas está ali. Essa é a luz que está dentro de nós. Essa é a metáfora da Fênix, que dentro da gente tem sim essa centelha divina e precisamos apenas lembrar de nos conectar com ela, mesmo que seja muito pequenininho ou distante, porque às vezes a escuridão dentro de nós pode estar muito maior. Mas qual é o foco? Focamos na escuridão ou focamos nesse ponto que pode sim voltar a brilhar quando colocamos a nossa intenção, a nossa ação, a nossa sabedoria em direção a ela, e aí essa luz ela começa novamente a resplandecer, a brilhar, porque nós estamos colocando a nossa intenção, a nossa cocriação dentro de nós mesmos e essa luz flamejante, ela volta a brilhar e de repente você sentir novamente a felicidade, a alegria ou o renascimento espiritual. O renascimento espiritual é justamente isso, é quando nós nos transformamos num novo ser, na mesma vida. Sabe quando você olha para trás e fala assim, nossa, eu vivi isso, não é? Eu vivi isso, fui eu mesma? Quantos renascimentos nós já tivemos? E o renascimento é um parto. E o parto muitas vezes é dolorido. E muitas vezes, para que possamos renascer, a gente tem que passar pela dor, não é? Profunda do nascimento. Mas aí a luz surge novamente, porque insistente é a luz. E a luz é impossível de se apagar. Como apagar a luz? Tente apagar a luz, não é? Eu não digo você apagar a luz da sua casa, que eu sei que você já pensou, vou apertar o botãozinho de interruptor, é fácil. Eu quero ver você apagar a luz do sol. É impossível. Ah, mas as nuvens apagam, não é? Ou diminuem a luz. Sim, as nuvens das preocupações, as nuvens da dúvida, as nuvens da desistência, muitas vezes apagam ou diminuem a luz. Mas ela está sempre no céu a brilhar. Não é impossível apagar a luz. E impossível também apagar a luz que há em nós. Quando Jesus disse, eu sou a porta que ninguém pode fechar, é a porta da luz divina. E que nós temos essa porta dentro de nós mesmos, né? Tanto que Nelson Mandela, preso 27 anos, todas as portas estavam fechadas, eu acho que da cadeia, porque talvez ele tivesse saído. Mas ele sabia que a porta, o portal interno, jamais seria fechado. Porque ele tinha acesso a muito mais. O espaço não era só o espaço da cela, o espaço dentro dele, com a conexão com o universo, era muito maior. Né? Então, a porta que ninguém pode fechar é a nossa porta interna. É a porta da consciência, que sabemos que essa porta da fé, da confiança, ninguém pode fechar. Né?
pode fazer, ninguém fecha, mesmo estando tudo nublado ao seu redor. Então, quando nos sentimos assim, agora, é importante nos lembrarmos disso, porque muitas vezes a gente se esquece que a gente tem o poder de reacender a luz interna. E ficamos esperando para que outras pessoas o façam, colocando a felicidade na mão de outrem. Colocar a felicidade na mão de alguém é muito complicado, não é? Porque na realidade, essa pessoa de repente pega, não é, toda essa tua energia e pode ir embora e você fica com um buraco no peito. Mas acontece que você não entregou a sua luz, né? Você entregou a sua carência, a sua dependência emocional, né? Ou os apegos, porque a verdadeira luz divina ninguém leva, porque é uma fonte que flui, tal qual uma cachoeira. Ela flui, ela simplesmente flui. Então, essa luz interna do coração, ela precisa primeiro nos preencher, né? É o que importa, essa luz, essa chama divina acesa dentro de nós. E aí sim conseguimos compartilhar o amor ou a luz com outros, que aí pode até levar uma parte dela, mas você é fonte, não é? Não há problemas. Então, muito do amor verdadeiro é confundido com apego e algumas doenças emocionais de fato, né? Então, uma das chaves da felicidade é primeiro você nutrir a si mesmo com a fonte divina da luz interior. Uma vez, né, eu estava assim em casa e aí uma mentora se aproximou, eu achei que era até a empregada na época que tinha chegado, me cobriu e falou: o que importa é a luz do coração, e foi embora. De manhã eu falei para a moça, né, que trabalhava em casa: nossa, que lindo, você foi em casa, né, cobriu eu estava com a minha filha e falou isso, que coisa linda. Ela falou: eu não fui lá, eu não tive lá. Eu nunca mais me esqueci disso, né, dessa frase: o que importa é a luz do coração. É com essa conexão que precisamos ter acesso e fortalecer. Até para tirar a ilusão das coisas de fato. Às vezes, na competição do mundo, você olha para alguém: ó, fulano é importante. Não, todos somos. Mas assim, lembre-se, o que importa é a luz do coração. Porque a pessoa mais humilde, muitas vezes o valor dela é muito maior do que, às vezes, outra pessoa no sentido de comparação, entende? Quando desencarnamos, vamos para outro plano, quem será o verdadeiro rei ou rainha? Quem terá a coroa, que é o chakra coronário desperto? Não é? Quem? Né? Aqui na Terra se confunde no verdadeiro poder, mas o poder verdadeiro é medido pela luz do coração de cada um. E essa luz que precisamos nutrir em silêncio, né? E o silêncio é uma chave muito importante para que nós possamos sentir quem somos nós. Sentir, não através de palavras, através de títulos. Porque quem é você? Tudo que você me falar depois do eu sou é apenas uma parte sua. Por isso que eu sou é a resposta certa. Além disso, é uma parte, não é? Então, quando você em silêncio entra em contato com o seu eu sou, você se potencializa, você resgata a tua força e para de dar para os outros, né, muitas vezes o seu poder pessoal, porque você se lembra quem você é de fato. Então, é isso. Eu acredito que não há desafio maior ou tão grande que não possa ser transposto com a nossa luz interna, de fato, não é? Então, que possamos isso, né? Lembrar dessa luz divina que tem um poder imenso, né? Gandhi até falou: seja você, né, a mudança que quer ver no mundo, quando às vezes a gente quer a mudança exterior, e a gente ter mais assim paciência conosco mesmo, sermos mais observador e procurar nos lapidar, para que possamos ser melhores a cada dia. E às vezes não apontar tanto, né, o erro nos outros, quando na verdade, quando a gente vê algum erro no outro, um exercício é falar: sim, isso pode ser real, mas em mim não existe algo ressonante, em menor nível muitas vezes, no que eu preciso lapidar em mim para que a luz possa brilhar com mais potência.
E assim nós vamos nos lapidando aos poucos. E a lapidação é muito dolorida, não é? Tirar uma parte, né, de nós, assim, na lapidação, desconstruir partes nossas para que outras sejam reconstruídas, é doloroso. Mas lembre-se de uma árvore, né? Muitas vezes a gente é obrigado a podar a árvore, e a árvore muitas vezes deve sentir dor nesse momento, mas logo surge um broto. E a vida muitas vezes nos poda. Ela nos traz experiências assim impactantes, né? E a gente nos sentimos podados ou cortados em partes e machucados. Mas depois nos reconstruímos e um broto novo dali surge, uma nova perspectiva, uma nova visão, com mais sabedoria, com mais força, muitas vezes, né? Então, o poder da luz é a consciência que precisamos ter, que a luz que mora dentro de nós precisa ser ativada através da meditação, através da consciência, e pararmos de procurar fora, né? Tanto fora, aquilo que a gente sabe, que o verdadeiro tesouro está escondido dentro de nós e dentro das outras pessoas também, como na Índia, né? Você chega e diz Namastê, o Deus que habita em mim reverencia o Deus que habita em você, porque entendemos que somos partes de um grande universal. Infelizmente, a humanidade muitas vezes se divide por causa do poder, não é? Essa é a verdade, muitas vezes nas religiões, quando a verdade é muito maior que o planeta Terra, na grande consciência universal, na grande consciência cósmica. Nós não sabemos, né, a imensidão que é. A gente só consegue imaginar parte dela. É quando conseguirmos olhar a vida de uma perspectiva mais ampla, além do planeta, na realidade, muitas guerras terminarão. Quando a gente vê que ficar brigando por partes da verdade, quando a verdade é tão maior que esse minúsculo planeta e tão agraciado, né, que é o planeta Terra. Tá? Então, eu vejo dessa forma a luz, né, o poder da luz. Ele é muito maior do que nós podemos quantificar, e uma centelha divina dessa luz, que você pode chamar de consciência cósmica, grande arquiteto universal, Deus, né? Ele mora um pedacinho dentro da gente. E um convite é hoje mesmo, quando você chegar em casa, lembrar disso e procurar acender essa centelha divina que há em você, se olhar no espelho e resgatar o brilho nos seus olhos, né? Lembrando da criança que um dia morou aí, ainda mora, a tua criança interior, para que você possa novamente fazer a sua luz brilhar. Porque a partir do momento que a sua luz interior brilhar, você também... Opa, desculpa. A partir do momento que a sua luz brilhar, você também fará brilhar não só o seu caminho, mas o caminho de outras pessoas também. Tá ok? Então, que você encontre essa força interior e que você consiga despertar realmente a luz do seu coração. Muito obrigada.